A filha não reconheceu o pai quando ele voltou de viagem de negócios, resultado do exame ele desabou. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Gabriel voltou depois de 6 anos longe de casa. Antes, ele era engenheiro elétrico, mas depois foi para a Alemanha, onde fez qualquer trabalho que aparecesse para enviar dinheiro e tratar o câncer da esposa. Trabalhou como ajudante de pedreiro, limpador, até garçom. Mas a verdade dolorosa é que, mesmo assim, a esposa de Gabriel não resistiu. Todos os dias, ele imaginava o momento de reencontrar sua filha Lúcia, sonhava com ela correndo em sua direção, abraçando-o com força. Mas ao chegar a Campinas, tudo havia mudado demais. A sensação era uma mistura de estranhamento e ansiedade. A casa antiga já não existia. Fora vendida no ano anterior. O vizinho de antigamente, seu Antônio, olhou para Gabriel como se estivesse diante de um estranho. Gabriel? É você mesmo? O velho assentiu com cautela. Sim. Voltei. Quero ver a Lúcia. Antônio suspirou. A menina está com a Clara, sua cunhada. Rua São Mateus, número 12. Gabriel congelou. Clara ainda se lembrava do olhar gélido que ela lançara no dia em que sua esposa morreu. Aquele olhar dizia claramente: você não tem mais nenhum direito sobre a Lúcia. Na esquina da rua São Mateus, a Casa Branca deixava entrever a silhueta de Clara. Ela ainda mantinha o mesmo ar impecável, saia longa, cabelo preso com firmeza, segurando uma antiga bolsa de palha. Quando Gabriel se aproximou, Clara olhou como se estivesse vendo um objeto perdido há muito tempo. Gabriel. Eu voltei, Clara. Clara assentiu e virou de costas. A Lúcia está em casa? Está. Quero vê-la. Você precisa saber, ela não se lembra mais de você. Gabriel sentiu o coração apertar com força. O quê? Entre. Mas estou avisando, e não cause confusão. Ele entrou. O ambiente era limpo, mas frio. As fotos de família penduradas na parede mostravam apenas Clara e Lúcia. Nenhuma imagem dele. Nenhuma lembrança sua na vida da própria filha. Clara subiu as escadas e gritou. Lúcia, desce aqui. Tem alguém querendo te ver. Passos pequenos ecoaram até que a menina apareceu. Cabelos castanhos macios, olhos negros como os da mãe, mas sem aquele brilho familiar. Lúcia parou por alguns segundos, olhando para Gabriel como se fosse um estranho. Quem é o senhor? Aquela frase foi como uma faca. Não precisava de força, mas cravou direto no peito. Eu sou seu pai. Sou seu pai, Lúcia. Lúcia se assustou e deu um passo para trás. O rosto demonstrava medo. Ela olhou para Clara. Tia. Clara abraçou com delicadeza. Tudo bem, querida. Não precisa conversar se não quiser. Gabriel ficou paralisado. Gaguejou. Você não se lembra de mim? Quando era pequena, eu te levava ao parque, no carrossel, você me pedia para contar histórias. Você me chamava de o papai Gabriel. Lúcia apenas balançou a cabeça, com os olhos marejados, sem saber se era por medo ou por emoção. Clara se colocou entre eles. É melhor você ir embora. Ela sofreu muito depois que minha irmã morreu. Sua chegada repentina só vai piorar as coisas. Gabriel apertou os punhos. Eu tenho o direito de ver minha filha. A justiça decidirá isso, se for o caso. Mas, por enquanto, não a machuque mais. Ele recuou, virou-se e saiu. Os olhos ardiam. Nunca antes ele havia se sentido tão invisível. À noite, Gabriel estava no quarto barato que alugara perto do centro. As paredes descascadas, o cheiro de mofo tudo sufocante, mas ainda assim melhor que a dor no peito. Ele pegou a carteira e tirou uma foto antiga. Nela, sua esposa Maria segurava Lúcia, então com 3 anos, e ele sorria ao lado delas. Naquele tempo, todos acreditavam que o futuro seria melhor, que ir para a Alemanha era um passo para voltar mais forte e mais feliz. Jamais imaginou que um dia a própria filha perguntaria: "E quem é o senhor?"
Na manhã seguinte, Gabriel voltou à rua São Mateus, esperançoso de poder conversar com Lúcia novamente. Mas dessa vez, o portão estava fechado. Clara abriu só uma fresta e não deixou que ele entrasse. Clara, por favor. Me deixe explicar para ela. Só alguns minutos. Clara cruzou os braços. Você voltou 2 anos atrasado, Gabriel. Sabe o que isso significou? 2 anos em que a menina teve pesadelos todas as noites com a morte da mãe. E não tinha ninguém além de mim ao lado dela. Eu mandei dinheiro todo mês. Liguei várias vezes, mas você não deixava ela atender. Você trocou de número, bloqueou meus e-mails. Eu fiz isso para protegê-la. Ou, para fazer ela me esquecer. Clara ficou em silêncio. Nos olhos dela surgiu uma dor passageira, logo substituída pela rigidez. Não sou obrigada a justificar nada. Se quiser, procure um advogado. Gabriel se afastou, desorientado. Sua sombra se esticava na calçada. O vento soprava forte, mas o frio dentro dele era pior que o da rua. No terceiro dia, ele ficou do outro lado da rua, observando Clara levar Lúcia para a escola. A menina andava calada, com os olhos fixos no chão. Uma mulher que passava cochichou para a amiga. Olha ali o Gabriel, faz tempo que esse aí sumiu. Dizem que largou mulher e filha por anos. Gabriel virou o rosto, sentindo o coração apertar. Ele não os culpava. Ninguém sabia a verdade. Só os boatos cruéis circulavam por aí. Pouco depois, viu um rosto conhecido. Era a professora Marta, do jardim de infância da Lúcia. Ele correu até ela. Professora Marta? Gabriel. Meu Deus, é mesmo você? Sim. Acabei de chegar. A senhora lembra da Lúcia? Como não? Era uma das alunas mais doces que já tive. E amava o pai. Sempre dizia que o papai Gabriel era um herói. Gabriel engoliu em seco. A senhora sabe por que ela não lembra mais de mim? Marta franziu a testa. Depois da morte da sua esposa, a menina parou de frequentar a escola de repente. Perguntei, mas Clara disse que haviam mudado de colégio, que ela precisava de paz. Nunca mais tive notícias. Gabriel agradeceu e foi embora. Não sabia o que fazer a seguir. Mas tinha certeza de uma coisa: Lúcia não poderia ter esquecido dele por vontade própria. Alguém provocou isso. E ele descobriria quem. Na manhã do 4º dia desde seu retorno ao Brasil, Gabriel decidiu comprar alguns doces balas de morango que Lúcia adorava quando era pequena. Também levou um antigo álbum de fotos. Ele não podia esperar a justiça. Precisava tocar as lembranças da filha. Precisava provar que o laço entre pai e filha não se apaga assim. Às 9 da manhã, ele tocou a campainha da casa de Clara, com as mãos levemente trêmulas. Após alguns minutos, Clara apareceu, o olhar ainda vigilante. Desta vez não vim reivindicar nada. Só quero conversar com ela. Um pouquinho só. Clara o encarou. Os olhos ainda frios, mas a voz soou um pouco mais branda. Ela está tomando café. Se ela aceitar, tudo bem. Mas só 15 minutos. E eu ficarei ao lado. Obrigado. Gabriel entrou na sala. Lúcia estava sentada à mesa, vestindo uma blusa branca com um coelhinho na frente, o cabelo preso em 2 Marias Chiquinhas, como quando era pequena. Mas seu olhar era vazio, defensivo. Oi, minha filha. Ele tentou sorrir. Lúcia não respondeu. Gabriel sentou-se de frente para ela e colocou delicadamente o álbum sobre a mesa. Você se lembra desse álbum? Eu trouxe da Alemanha. Tem muitas fotos nossas aqui, só eu e você. Lúcia olhou para o álbum, mas não o abriu. Clara, sentada ao lado, pôs a mão no ombro da menina, como um lembrete silencioso. Não lembro, Lúcia disse baixinho, sem tirar os olhos da colher. Tudo bem. Posso contar para você?
Sem esperar resposta, Gabriel abriu a primeira página. Aqui foi o dia em que você aprendeu a andar de bicicleta. Caiu várias vezes, mas continuava rindo. Gritava: sou uma super-heroína com papai voando junto. Lúcia mordeu os lábios, o rosto sem expressão. E aqui, o parque aquático. Você morria de medo do toboágua, mas depois não queria mais sair. Sua mãe teve que te puxar, e eu estava encharcado como um rato. Ele a observava, esperando algum sinal. Mas Lúcia apenas balançou a cabeça. Eu não lembro. O coração de Gabriel se apertou. Ele assentiu, tentando conter as lágrimas. Não tem problema. Papai vai continuar contando. Mesmo que você não lembre agora, tudo bem. Clara se levantou. O tempo acabou. Acho que por hoje é suficiente. Gabriel olhou a filha pela última vez e disse suavemente: o papai vai voltar, tá bom? Lúcia não respondeu. Apenas virou o rosto. No caminho de volta para a pensão, Gabriel encontrou o Sr. Antônio regando as plantas em frente de casa. O velho observou por alguns segundos, então comentou: você não está bem, né? Eu estou, e tudo é muito diferente do que eu imaginei. Antônio assentiu com a cabeça, depois baixou o tom da voz. A Clara, ela é uma mulher forte. Um pouco controladora. Desde que sua esposa morreu, a menina Lúcia quase não sai de casa. Gabriel se assustou. Não sai de casa? No começo pensei que fosse pelo luto. Mas com o tempo, percebi algo estranho. Ninguém pode se aproximar. As crianças do bairro não podem brincar com ela. E sempre que alguém menciona você, a Clara muda de assunto na hora. Gabriel agradeceu e saiu apressado. Aquele peso voltou a tomar conta dele. Começava a temer que, nesses 6 anos fora do país, não apenas havia perdido a esposa, mas estava aos poucos perdendo também a própria filha. No dia seguinte, Gabriel foi até a escola onde Lúcia estudava. Ele não tinha permissão para entrar na sala, mas do lado de fora do portão, reconheceu a figura pequena da filha no pátio. A menina estava sentada sozinha em um banco de pedra, sem brincar com ninguém. Um professor de meia-idade passou e Gabriel logo o abordou. Com licença, o senhor é o professor da turma 5A? Sim, sou o professor Fernando. Quem é o senhor? Sou o pai da Lúcia Ferreira. Fernando parou abruptamente. O senhor é Gabriel? Meu Deus, achei que estivesse no exterior. Acabei de voltar. Queria saber como está a situação da minha filha. Mas, e ela não se lembra de mim? Fernando suspirou. Isso não me surpreende. Lúcia é uma ótima aluna, mas muito calada. Nunca puxa assunto. E especialmente, ela é muito sensível com qualquer tema relacionado à família. Alguém já mencionou meu nome para ela. Uma vez, um colega perguntou: cadê seu pai? E Lúcia começou a chorar e gritou: ele é uma pessoa má. Depois disso, a Clara a repreendeu bem na porta da escola. Gabriel apertou os punhos com força. Obrigado, professor. Naquela noite, Gabriel ficou em silêncio diante de seu velho computador. Abriu a pasta Lúcia no disco rígido. Vídeos, áudios, memórias. Tinha um em que os dois faziam bolo juntos, outro em que Lúcia cantava parabéns para a mãe. Gabriel chorou ao ouvir a vozinha dela. Papai, eu te amo tanto quanto amo o bolo de aniversário. Ele afundou o rosto sobre a mesa. Ninguém poderia apagar esse amor a menos que fizesse isso de propósito. Na manhã seguinte, Clara apareceu de surpresa na pensão dele. Gabriel ficou surpreso. Clara. Não vim aqui para discutir. Então, por quê? Porque a Lúcia chorou a noite inteira depois que você foi embora. Ela está assustada, confusa. E eu não sabia o que fazer, a não ser vir aqui. Gabriel abriu a porta, convidou-a para entrar. Clara sentou-se na cadeira velha, o rosto carregado de tensão. Eu sei que você me culpa.
E talvez esteja certo. Por que você fez isso? Quando a Maria morreu, eu jurei que não deixaria a Lúcia passar por mais nenhum trauma. E então, você não voltou. A cada mês, o dinheiro chegava, mas nenhuma ligação, nenhuma presença. A menina parou de falar de você, e achei que isso fosse o melhor. Mas você não podia apagar minha existência da memória dela. Eu não fiz isso de propósito, mas também não impedi que acontecesse. Talvez, eu tenha errado. Gabriel ergueu o rosto, a voz embargada. Não te culpo pela dor. Só te culpo por transformar essa dor em motivo para apagar a memória de uma criança. Você achou que estava protegendo ela, mas na verdade, estava a deixando órfã pela segunda vez. As lágrimas escorreram dos olhos de Clara. Pela primeira vez desde que Gabriel voltou, ela deixou de ser fria. O que você pretende fazer? Não vou brigar. Vou provar a Lúcia quem eu sou. E se for preciso, farei tudo para reconquistar minha filha. Clara não respondeu. Levantou-se, arrumou o casaco. Hoje é domingo. Se quiser, pode convidar a Lúcia para ir ao parque. Mas só por 1 hora. Gabriel assentiu, o coração acelerado. Obrigado. Mas lembre-se, e não a assuste. Eu não vou. 1 hora depois, Gabriel estava em frente à casa de Clara. Lúcia apareceu na porta com uma bolsinha na mão, o rosto ainda desconfiado. Gabriel se abaixou. Quer ir ver os patinhos? Aquele parque de antigamente ainda está lá. Lúcia não respondeu, mas assentiu levemente com a cabeça. Durante todo o passeio, a menina falou pouco. Gabriel não forçou. Contou histórias bobas, sobre um pato que fazia barulho demais, sobre uma vez em que caiu no lago tentando correr atrás de um rato. Lúcia deu um leve sorriso, mas virou o rosto em seguida. Gabriel ofereceu um doce de morango. Lembra desse sabor? Lúcia hesitou, depois levou a ponta do nariz. Murmurou. Acho que, eu gostava disso. Gabriel não reagiu com euforia. Apenas sorriu com ternura. Você dizia, papai, compra mais amanhã. Lúcia olhou para ele, os olhos começando a se encher de lágrimas. Mas, a mamãe dizia, que o senhor fazia ela ficar triste e que ela chorava por sua causa. Gabriel congelou. Aquela frase foi como um golpe no peito. Ele apertou suavemente o ombro da filha. O papai não é perfeito. Mas eu nunca deixei de amar a sua mãe. E muito menos de amar você. Lúcia desviou o rosto. Naquela tarde nublada, pai e filha sentaram-se num banco de pedra antigo, separados por poucos centímetros, mas parecia haver um mundo entre eles. Depois do passeio no parque, Gabriel não conseguiu dormir. A única coisa que ecoava em sua cabeça era a frase da filha. A mamãe dizia, que o senhor fazia ela ficar triste. Ele sabia que Maria jamais diria isso. Antes de morrer, ela sempre o defendeu diante de Lúcia, inclusive nos vídeos antigos que ele havia guardado. Ficava cada vez mais claro, alguém tinha implantado memórias falsas na cabeça da menina. E isso era mais assustador do que qualquer outra coisa. Na manhã seguinte, Gabriel tomou uma decisão, levaria Lúcia ao Hospital Infantil de Campinas, o mesmo que ele e Maria frequentavam com a filha anos atrás. Ele ligou para Clara. Quero levar a Lúcia para uma consulta. Ela não está doente. Não é uma consulta clínica. Preciso que um especialista em psicologia infantil avalie a memória e o estado emocional dela. Isso não pode mais ser ignorado, Clara. Do outro lado da linha, silêncio por alguns segundos. Que horas? À tarde. Já marquei com uma psicóloga. Eles têm especialista em amnésia dissociativa infantil. Tudo bem. Eu levo ela. Mas estarei presente também. O hospital era iluminado por luz branca e tinha cheiro de desinfetante, mas nada conseguia apagar a inquietação que crescia dentro de Gabriel. Lúcia sentou ao lado dele, em silêncio. Ficava mexendo no zíper da mochila, observando com olhos atentos outras crianças na sala de espera.
Gabriel, ansioso, olhava o relógio a todo instante. Alguns minutos depois, a médica apareceu. Gabriel Ferreira? Olá, sou a doutora Cristina Menezes, psicóloga infantil. Era uma mulher de pouco mais de 40 anos, cabelos na altura dos ombros, aparência organizada, voz suave, mas firme. Clara se levantou e apertou a mão da médica educada, mas tensa. Gabriel forçou um sorriso. Obrigado por nos atender tão rápido. Sem problema. Li o histórico da Lúcia que você enviou por e-mail. É um caso bastante particular. Cristina se abaixou na altura da menina e sorriu. Oi, Lúcia. Quer brincar de um joguinho com a doutora? Lúcia olhou para Clara. Clara assentiu com a cabeça. A menina respondeu com um aceno tímido. Depois que Lúcia foi levada para uma sala separada, Gabriel e Clara ficaram esperando no corredor. O clima entre eles era tenso como um fio esticado prestes a arrebentar. Você não acha estranho ela não ter nenhuma memória de mim? Disse Gabriel. Crianças podem esquecer se passam muito tempo longe de alguém querido. Mas a ponto de perguntar o quem é o senhor, para o próprio pai. Isso não é normal. Não aceito que isso seja por acaso. Clara apertou a alça da bolsa. Você está insinuando o quê? Estou suspeitando. Que alguém manipulou as memórias dela. E eu vou descobrir quem foi. Clara ia responder, mas a porta da sala se abriu. Cristina saiu com o rosto sério. Quero conversar com os dois. Entrem, por favor. Dentro da sala, Lúcia estava colorindo, aparentemente tranquila. Cristina fez sinal para que a menina continuasse e puxou uma cadeira para sentar-se de frente para Gabriel e Clara. Acabei de realizar alguns testes básicos de cognição e entrevistas com direcionamento de memória. Não há sinais de lesão cerebral. Mas... Ela fez uma pausa, depois continuou, em tom calmo. A Lúcia apresenta sinais de um tipo de distúrbio chamado amnésia dissociativa. Gabriel franziu a testa. A doutora quer dizer que as memórias da minha filha estão desconectadas? Exatamente. Não é uma amnésia repentina, mas sim um tipo de esquecimento seletivo ou prolongado. Isso costuma acontecer com crianças que passaram por um trauma emocional profundo. O cérebro, como forma de autoproteção, bloqueia as lembranças ligadas à dor. Clara baixou a cabeça. Gabriel não tirava os olhos de Cristina. Mas por que as memórias boas como as brincadeiras com o pai, as fotos em família também desapareceram? Porque, se essas memórias boas estiverem entrelaçadas com lembranças de separação e perda, o cérebro pode apagá-las juntas, para evitar o gatilho da dor. Mas... Cristina fez uma pausa e encarou Gabriel diretamente. Tenho algumas suspeitas. Certos trechos do que a Lúcia relatou me levam a questionar se o ambiente atual dela não está, de alguma forma, sustentando ou reforçando esse esquecimento. Gabriel olhou para Clara. A doutora está dizendo que alguém está ajudando a Lúcia a me esquecer? Cristina não respondeu diretamente. Abriu um caderno e leu em voz alta. Toda vez que eu sonho com alguém me chamando de princesinha, sinto dor na barriga e sou punida ficando de castigo na varanda. A tia disse que esses sonhos não são bons. Eu só posso lembrar do que é de verdade. Cristina levantou o olhar. Esses relatos foram feitos durante uma brincadeira de imaginação. Não estou concluindo nada por enquanto, mas vejo necessidade de observar atentamente o ambiente onde a menina vive. Gabriel virou-se para Clara, o olhar carregado de raiva. O que você está fazendo com a minha filha? Clara levantou-se de repente. Estou fazendo o que for preciso para protegê-la. Cristina ergueu a mão. Por favor, vamos manter a calma. Vou agendar uma visita de observação familiar para a próxima semana. Até lá, o ideal é criar um ambiente neutro para a criança. Gabriel disse. Quero ter tempo sozinho com minha filha. Pelo menos algumas vezes por semana, sem a presença da Clara. Clara protestou imediatamente. Não. Ela vai entrar em pânico. Você não sabe o quanto ela já sofreu.
Eu não sei por que, nesses 6 anos, você fez de tudo para me manter afastado. Cristina interveio. Podemos organizar visitas supervisionadas, com a minha presença ou com um assistente social. Mas preciso destacar, se houver provas de que alguém está interferindo intencionalmente nas memórias da criança, a justiça vai intervir. Clara sentou-se novamente, o olhar carregado. Cristina falou com doçura. Pensem na Lúcia. Ela não precisa de uma guerra. Ela precisa da verdade e de amor do jeito certo. No caminho de volta, Lúcia estava sentada no banco de trás, em silêncio. Gabriel dirigia, espiando pelo retrovisor. Está cansada? Lúcia não respondeu. Alguns minutos depois, perguntou. A doutora Cristina disse que eu perdi a memória. Não exatamente. Você só esqueceu algumas coisas. Mas está tudo bem, vamos lembrar juntas, devagarzinho. E se eu não quiser lembrar? Por que não gostaria? Lúcia ficou em silêncio. Porque, se eu lembrar, talvez eu tenha que escolher. E eu não sei quem escolher. Aquela frase sufocou Gabriel. Você não precisa escolher ninguém, Lúcia. O papai só quer que você saiba que nunca te abandonou. Naquela noite, Gabriel sentou-se à sua mesa e escreveu sua primeira carta à mão. Dobrou cuidadosamente, colocou dentro de um envelope junto com uma balinha de morango e foi silenciosamente deixá-la na porta da casa de Clara. No envelope, escreveu apenas: Para minha princesinha. Na manhã seguinte, Lúcia saiu de casa, viu o envelope, hesitou e se abaixou para pegá-lo. Olhou em volta, não havia ninguém. Abriu e leu a mensagem curta. Você pode ter esquecido de mim. Mas eu nunca esqueci de você. Lembro de cada risada, de cada sonho que você contou. Se quiser, podemos começar do zero. O papai sempre estará aqui. Papai. Lúcia segurou a carta, os olhos marejados. Não sabia explicar por quê, mas sentiu algo quente dentro do peito. Sem motivo claro, apenas sentia o coração em paz. Na manhã seguinte, Gabriel decidiu procurar pessoas que conheceram Lúcia quando ela era pequena. Precisava confirmar como as memórias da filha tinham sido distorcidas. Quanto mais convivia com ela, mais percebia que havia algo muito errado na forma como ela havia sido criada nesses anos. Ele pedalou até a antiga escola infantil onde Lúcia estudou nos primeiros anos. Apesar do tempo, o lugar ainda era familiar: o pequeno pátio com as laranjeiras perto do portão, o muro pintado com gatinhos coloridos. No escritório da diretora, a professora Marta, que havia ensinado Lúcia na turma do último ano do maternal, ergueu os olhos ao vê-lo. Gabriel? Sim, sou eu. Sinto muito pelo que aconteceu com a Maria. Gabriel assentiu. Os olhos estavam marejados. Vim aqui porque preciso perguntar algumas coisas. Sobre a Lúcia. A professora Marta o convidou a sentar-se e lhe ofereceu um copo d'água. A voz dela se tornou mais baixa. Ela era uma aluna muito querida por mim. Sempre falava do pai. Toda vez que alguém perguntava quem vai te buscar hoje, ela respondia: o meu papai. Gabriel apertou as mãos. Mas agora ela não se lembra mais de mim. Nem um pouco. Marta ficou chocada. Isso é impossível. Ela era tão ligada a você. Você vinha buscá-la toda quarta-feira, brincava com as outras crianças na frente da escola. Isso foi antes de eu ir para a Alemanha. Sim, me lembro. Depois disso, a Clara, sua cunhada, passou a buscá-la. Um dia, ela me disse que a Lúcia ia sair da escola porque mudaria para uma com o método mais tranquilo. Quando perguntei o motivo, ela só disse: a menina precisa de paz. E cortou contato completamente. Você soube de mais alguma coisa? Uma colega minha encontrou a Clara no supermercado, perguntou pela Lúcia, e ela respondeu com frieza: e não fale mais do passado. Foi bem ríspida. Gabriel abaixou a cabeça, os lábios trêmulos. Obrigado. O que você disse é muito importante para mim.
Marta colocou a mão sobre o ombro dele. Se precisar que eu testemunhe em qualquer lugar, pode contar comigo. Eu vi o amor entre vocês dois. Isso ninguém pode negar. No caminho de volta, Gabriel passou por uma mercearia conhecida. A dona era Dona Carmen, uma senhora de mais de 60 anos que costumava conversar com Maria quando ela ainda era viva. Seu Gabriel? Nossa Senhora, é o senhor mesmo? Oi, Dona Carmen. Acabei de voltar. O senhor está com o rosto tão abatido. E olha, andam dizendo um monte de coisa. O que dizem? Que o senhor abandonou a esposa e a filha, que não voltou nem quando a Maria estava morrendo. Que a Clara cuidou do enterro, criou a Lúcia como se fosse mãe. Mas eu nunca acreditei totalmente nisso. Eu mandava dinheiro todo mês. Trabalhei feito louco para pagar o tratamento da Maria. Mas nunca me disseram a real situação dela. Eu sei. A Maria vinha aqui chorar. Dizia que não queria que você a visse daquele jeito, mas eu tenho certeza que ela ainda te amava. Gabriel assentiu, os olhos marejados. A senhora notou algo estranho na maneira como Clara criou a Lúcia? Carmen olhou ao redor, depois falou baixo. Uma vez vi a Clara gritando com a Lúcia só porque a menina perguntou: onde está meu pai? Outra vez, dei uma boneca para Lúcia e a Clara não deixou levar. Disse que aquilo era o lixo que fazia lembrar do passado. A senhora tem certeza? Eu vi com meus próprios olhos. Depois disso, a Lúcia ficou cada vez mais quieta. Antes ela era cheia de vida, corria por todo lado, agora parece uma estátua. A senhora poderia relatar isso ao tribunal, se necessário? Com certeza. Não suporto essa ideia de eu ser mãe substituta ou apagando as lembranças verdadeiras. Gabriel apertou a mão dela. Muito obrigado, de verdade. Naquela tarde, de volta à pensão, Gabriel sentou à mesa de madeira e deu play no áudio da conversa com Cristina. A voz da psicóloga ecoou. Se alguém está reforçando intencionalmente o esquecimento, isso já não é mais um mecanismo natural. É manipulação de memória. Cada palavra lhe feria como uma lâmina. Ele não tinha mais dúvidas. Clara não era apenas uma cuidadora. Ela havia ido além. Tinha moldado ativamente a forma como sua filha pensava sobre o próprio pai. Tarde da noite, Gabriel saiu com um novo envelope na mão. Ficou a alguns metros da casa de Clara, e só quando viu as luzes do quarto de Lúcia se apagarem, caminhou silenciosamente até a porta e deixou a carta ali. Filha querida, hoje o papai encontrou sua antiga professora, a tia Marta. Ela ainda se lembra do seu sorriso quando falava de mim. Você desenhava o papai no seu caderno e dizia: o papai é um super-herói de nariz grande. Eu não fiquei bravo. Ri até chorar. Você foi minha alegria nos dias mais frios na Alemanha. Se sentir saudade, é só bater 3 vezes na janela. O papai vai estar sempre esperando. Na manhã seguinte, quando Gabriel passou em frente à casa, viu a janela do quarto de Lúcia entreaberta. Um papel estava colado por dentro, rabiscado com canetinha rosa. Eu não tenho certeza, mas quero ouvir mais histórias. O coração de Gabriel pareceu se partir de emoção. Ele sorriu com os lábios trêmulos e se virou rapidamente para esconder as lágrimas. À tarde, Clara ligou, pedindo para encontrá-lo num café pequeno perto da praça. Gabriel foi, sentou-se à frente dela, o olhar firme. Você está procurando por alguém, não está? Estou procurando recuperar o que pertence à minha filha. E se eu disser que eu estava errada? Gabriel franziu o senho. Clara respirou fundo. Eu nunca pensei que diria isso. Mas é verdade, eu tentei substituir você na mente da Lúcia. Não porque eu te odiava, mas porque eu sentia inveja. Inveja? Porque, mesmo com você ausente, ela ainda sonhava com você, chamava seu nome durante o sono. E eu nunca consegui preencher esse espaço. Tinha medo de que, se ela lembrasse, eu voltaria a ser apenas a tia Clara. E você escolheu apagar minha presença das lembranças dela? Clara baixou o olhar, os olhos marejados.
Eu não percebi até onde tinha ido. Mas agora estou com medo. Que bom. Porque eu não vou ser mais complacente. O que você pretende fazer? Solicitei a guarda provisória. Tenho testemunhas, gravações, declarações. Não preciso discutir com você. O tribunal vai decidir. Clara riu, amarga. A Lúcia vai me odiar. Não. Se você parar agora e permitir que ela recupere as lembranças, talvez ela perdoe. Mas se continuar, você vai perdê-la para sempre. Clara ficou em silêncio por um longo tempo e então assentiu lentamente. 1 mês. Te dou 1 mês. Se nesse tempo ela lembrar, não vou mais impedir. Não preciso da sua permissão. Mas agradeço por ter sido sincera. Gabriel voltou para casa, ligou o laptop e começou a digitar o pedido de mudança de guarda provisória. Sabia que a batalha estava apenas começando. Mas, pela primeira vez, uma porta parecia ter se entreaberto de verdade. O pedido de alteração de guarda provisória foi protocolado por Gabriel no Tribunal de Família da Comarca de Campinas. Seu advogado, o Dr. Diogo Silveira, um homem de meia idade, sempre impecável e de voz serena, ajudou Gabriel a concluir todos os trâmites em apenas 3 dias. A situação do senhor é bastante particular. Com as provas e depoimentos que o senhor reuniu, há base suficiente para a guarda provisória, disse Diogo, colocando sua caneta sobre a mesa. E se a Lúcia não cooperar? Isso não altera os fatos. Crianças não têm autonomia total de decisão, especialmente em casos com indícios de manipulação psicológica. Gabriel assentiu. Sabia que a luta não seria só jurídica, mas emocional. O coração de uma criança dividido entre 2 mundos. E quem criou esse conflito foi Clara. Naquela tarde, Gabriel foi até a casa de Clara, conforme combinado. Não se escondeu do lado de fora. Dessa vez, bateu a porta com firmeza, o olhar determinado. Clara atendeu, o rosto frio como gelo. Sabia que você viria. Ótimo. Precisamos conversar. Sem rodeios. Ambos entraram na sala. Lúcia estava no quarto, a porta entreaberta. Gabriel viu a silhueta da filha se inclinar atrás da fresta, os olhos atentos no escuro. Ele não disse nada, mas sabia que aqueles ouvidos pequenos estavam atentos a cada palavra. Clara sentou-se, braços cruzados. Gabriel permaneceu em pé. Já protocolei o pedido de guarda provisória. Nos próximos 7 dias, o tribunal convocará as partes e emitirá uma decisão preliminar. Clara sorriu com frieza. Então, finalmente você decidiu agir. Depois de anos ausente da vida dela. Eu nunca estive ausente. Eu fui trabalhar para salvar a Maria. E você sabe disso. Dinheiro? Dinheiro não substitui presença. Quando a Maria estava no hospital, era eu quem segurava a sua mão. Quando ela deu seu último suspiro, era eu quem abraçava a Lúcia enquanto ela gritava. E você, onde estava? Onde eu estava? Na Alemanha, trabalhando 16 horas por dia. Dormindo em container gelado, lavando pratos, descarregando caminhões, tudo para pagar o tratamento da Maria. Clara se levantou, exaltada. Então por que não voltou? Porque a Maria não queria que eu a visse daquele jeito. Ela me escreveu pedindo para eu ficar. E você nunca me contou sobre os últimos dias dela. O ar ficou denso. Lúcia abriu mais a porta, uma fresta pequena, suficiente para ver os pais em lágrimas. Depois que ela se foi, ninguém me informou mais nada. Escrevi e-mails, liguei, mas tudo foi ignorado. E então recebi uma carta dizendo: Lúcia está bem, morando com a tia Clara. Nada mais. Clara sentou-se devagar, as mãos tremendo. Eu tentei demais, Gabriel. Você acha que foi fácil? Criar uma criança cheia de traumas, que acordava todas as noites gritando por o papai e chorava até desmaiar. Eu não suportava mais ouvir seu nome. Eu o odiava. Odiava pelo seu silêncio.
Odiava porque minha irmã te amava com uma devoção cega. Você não ama a Lúcia de verdade, se esse amor começou com posse. Os olhos de Clara se encheram d'água. Eu amo ela mais do que a mim mesma. Dei tudo a ela. Ensinei a cantar, cozinhei para ela, levei-a ao médico. Você sabia que, quando ela menstruou pela primeira vez, ela se agarrou a mim chorando, sem saber o que fazer? Não foi com você. Foi comigo. Gabriel falou com a voz embargada. Não nego o que você fez por ela. Mas isso não te dá o direito de apagar minhas lembranças na mente dela. Ninguém tem esse direito. Eu não fiz por mal, no começo só queria que ela sofresse menos. Mas aos poucos, ela começou a perguntar menos e a esquecer mais. E eu deixei. Não, você não o deixou. Você reforçou o esquecimento. Fez ela acreditar que fui o causador da dor da mãe. Fez ela tremer ao ouvir meu nome. Você lavou o cérebro de uma criança. Clara caiu no choro. Pela primeira vez, a armadura da mulher forte se partia. Eu só tinha medo de perdê-la. Tinha medo de que você voltasse e levasse ela embora e eu ficasse sozinha outra vez. Gabriel ficou em silêncio por um instante. Então respondeu. Você já a perdeu há muito tempo, Clara. Porque amor possessivo não é amor. Lúcia saiu do quarto, seu rostinho marcado por confusão. Caminhou devagar até os dois adultos em prantos. Eu não entendo tudo. Mas, quero saber a verdade. Gabriel se ajoelhou à sua frente. O papai está aqui para te contar tudo. Não vou forçar você a lembrar. Nem pedir que escolha. Só quero que saiba, o papai nunca te abandonou. Lúcia olhou para Clara, depois de volta para Gabriel. Eu fico confusa. Gosto da tia. Mas também sinto algo dentro de mim querendo dizer alguma coisa que não entendo. Isso é sua memória verdadeira, minha princesinha. Quando você estiver pronta, o papai vai estar ao seu lado. Passo a passo. Clara olhou para Lúcia, os lábios comprimidos. Você não precisa escolher entre nós. Se quiser ficar, não vou impedir. E se quiser saber mais, também não vou te bloquear. Lúcia assentiu e, de repente, se aproximou de Gabriel, abraçando-o. Não foi um abraço completo, nem espontâneo. Mas foi um passo que Gabriel achava que jamais veria. Ele retribuiu o abraço com delicadeza e sussurrou. O papai está aqui. Sempre. Naquela noite, Gabriel foi até o escritório do advogado Diogo para registrar a conversa e os últimos acontecimentos. Diogo ouviu tudo com atenção, assentindo devagar. Se a Clara aceitar que a Lúcia tem encontros privados com você neste período, isso será um ponto a seu favor. Mas não acredito que tudo vá ser fácil. Claro que não. Mas a verdade está vindo à tona. E o mais importante, a Lúcia está vacilando. Com tempo e paciência, as lembranças reais vão voltar. Gabriel assentiu, os olhos firmes. Não deixarei ninguém tirar minha filha de mim outra vez. 7 dias após o tenso encontro na casa de Clara, o Tribunal de Família de Campinas convocou uma audiência preliminar para avaliar o pedido de guarda provisória feito por Gabriel. Na pequena sala de audiência, a luz branca filtrava-se pelas janelas embaçadas, conferindo ao ambiente um ar frio. Gabriel sentou-se ao lado do advogado Diogo Silveira, as mãos cerradas. Do outro lado, claro, o rosto rígido, mas sem o desafio de antes. Lúcia foi posicionada em uma sala separada, assistindo por vídeo, sem contato direto com as partes. A juíza era Teresa Moreira, uma senhora de mais de 60 anos, olhar sério, mas não hostil. Ela leu os autos, analisou provas, em cartas manuscritas, os depoimentos da professora Marta, da vizinha Carmen, e o relatório da psicóloga Cristina. Diante do exposto, disse a juíza Teresa, com voz firme, o tribunal decide autorizar que o senhor Gabriel Ferreira tenha acesso e acompanhe os cuidados da menor Lúcia por um período de 1 mês, com supervisão inicial de assistente social, passando gradualmente para visitas livres, caso não haja intercorrências. Clara apertou a alça da bolsa, mas não contestou.
Gabriel soltou o ar. Mas não teve tempo de se alegrar. Um funcionário do tribunal anunciou. A menor Lúcia deseja se pronunciar. A tela se acendeu. Lúcia estava sozinha, abraçada ao ursinho de pelúcia, o olhar tenso. Ela encarou a câmera e disse, hesitante: Eu não quero ficar com o moço. O coração de Gabriel congelou. Lúcia continuou, a voz trêmula. Mamãe dizia para não confiar nele. Ela chorava por causa dele muitas vezes. Eu não lembro direito, mas eu fico assustada. Não sei por quê. Mas eu tenho medo. Gabriel abaixou a cabeça. Aquelas palavras o atingiram como um golpe final. Esperava um abraço, ao papai, e mais recebeu a rejeição da própria filha. Naquela tarde, Gabriel permaneceu em silêncio em seu quarto da pensão. A luz do entardecer atravessava a janela, mas não conseguia aquecer o frio em seu peito. Ele ligou o computador e abriu um vídeo antigo, de 6 anos atrás. Papai. Papai, me leva para voar no céu. Meu Deus, essa princesa tá pesando demais. Papai não pode dizer que eu tô pesada. Papai malvado. A risada vibrante do vídeo de anos atrás agora cortava o coração de Gabriel como uma lâmina. Ouviu-se uma batida na porta. Gabriel foi atender, era o Sr. Antônio. O homem estendeu um pequeno embrulho de papel. Vi a Lúcia deixar isso na porta da minha casa. Acho que ela ia te entregar, mas desistiu. Gabriel abriu. Dentro havia um desenho rabiscado, um homem solitário ao longe, com uma pequena frase escrita no canto da folha. E se eu lembrar errado? Gabriel apertou o papel contra o peito, as lágrimas escorrendo sem controle. No primeiro dia em que recebeu a visita oficial de Lúcia, Gabriel se preparou com todo o cuidado, organizou o pequeno apartamento, comprou alguns brinquedos antigos que ela costumava gostar, cozinhou a sopa de abóbora que Maria costumava fazer. A porta se abriu. Lúcia entrou com a assistente social Helena Costa, uma mulher madura, com um semblante gentil mais firme. Você ficará aqui até às 5 da tarde. Eu vou esperar na sala. Disse ela. Lúcia parou na porta, silenciosa. Gabriel se abaixou. Oi, minha filha. Quer suco de laranja ou chá de camomila? Lúcia balançou a cabeça. Caminhou devagar até o sofá, sentou-se, sem olhar para Gabriel. Ele se sentou a uma distância respeitosa e estendeu uma caixinha. Papai trouxe um presente. Não precisa abrir se não quiser. Mas acho que ele já foi seu melhor amigo. Lúcia abriu a caixinha. Dentro, havia um ursinho de pelúcia com uma das orelhas rasgadas. Ela congelou. É a Camila. Isso. Você dormiu abraçada com ela por 3 anos. Toda vez que saíamos, você dizia, papai, a Camila vai junto. Lúcia apertou o ursinho contra o peito, em silêncio. Mas os olhos estavam úmidos. Gabriel não se aproximou. Pegou um livro de contos de fadas. Você me fazia ler esse livro até 3 vezes por noite. Quando uma página rasgou, você disse que foi culpa do gato. Lúcia riu baixinho, involuntariamente. Mas logo travou, como se tivesse medo de estar traindo alguém. Mas a mamãe disse que o senhor abandonou ela. Gabriel sentou-se mais ereto, a voz serena. Eu não abandonei sua mãe. Eu fui para tentar salvá-la. Mandei cada centavo do meu trabalho, cada noite sem dormir. Sua mãe sabia disso. Mas a tia Clara escolheu te contar outra versão. A tia nunca mentiu para mim. Talvez ela achasse que era o melhor para você. Mas você merece a verdade. Lúcia olhou para baixo, sem responder. A tarde terminou em silêncio. Lúcia não disse uma palavra ao sair. Gabriel apenas observou o carro partir. Ele sabia, e aquele mês não seria fácil. Nos dias seguintes, Gabriel persistiu. Escrevia cartas à mão, fazia desenhos, gravava contos com a própria voz para Lúcia ouvir. Houve dias em que ela vinha e não falava nada.
dias em que respondia com poucas palavras. E dias em que chorava ao ouvir a canção O Flor de Papoula ou a canção de ninar que a mãe costumava cantar. Um dia, Lúcia perguntou: se a mamãe não me mandou ficar longe do senhor, por que eu sinto medo? Gabriel respondeu: porque uma criança pode ser levada a acreditar no medo se alguém repete isso muitas vezes. Mas não é culpa sua. A culpa é minha, por não ter voltado antes. Lúcia abaixou a cabeça. Eu tive um sonho. Alguém me pegava no colo e me chamava de "Ô princesinha". Era tão quentinho. Mas quando contei pra tia, ela brigou comigo. Esse sonho foi real. Você me chamava assim. Lúcia permaneceu em silêncio. Pela primeira vez, não desviou o olhar de Gabriel. Um dia, a supervisora Helena ficou para conversar com Gabriel. Estou vendo progresso. A Lúcia já não se encolhe como antes. Mas ainda há uma luta interna muito clara. O que mais posso fazer? Continue assim. Sem pressão. Deixe que o afeto mostre o caminho. À noite, Gabriel foi ao parque. Ali foi tirada a primeira foto com a filha, segurando um balão em forma de coração. Ele olhou o banco de pedra, suspirou. Uma mãozinha se apoiou na sua. Gabriel se virou, era Lúcia. A tia deixou eu vir um pouco. Sozinha? Ela está do outro lado da rua. Eu queria conversar sem ninguém escutando. Gabriel se ajoelhou. Lúcia suspirou. Eu não sei o que é certo. Mas quero tentar acreditar de novo. Gabriel a abraçou. Sem dizer uma palavra. O vento soprou leve. No céu, um balão subia lentamente, tocando os últimos raios de sol. Naquela manhã nublada, o céu de Campinas estava coberto de nuvens cinzentas, como se a cidade inteira sentisse a tensão no peito de Gabriel. Ele estava diante do tribunal de família, com a pasta de documentos exigida pela juíza, anotações detalhadas sobre o acompanhamento de Lúcia nas últimas 3 semanas. Cada passeio, cada história contada, cada lágrima quando ela sonhava com um pai desconhecido que a chamava de "Ô princesinha", e tudo foi registrado. O advogado Diogo Silveira tocou de leve o ombro dele. Calma. Hoje não é a decisão final. É apenas a audiência de avaliação. Mas o que acontecer aqui pode influenciar bastante o julgamento definitivo. Tenho medo de que a Lúcia ainda escolha não acreditar em mim. Não pense em termos de acreditar ou não acreditar. Os sentimentos de uma criança com memória dissociada são como um labirinto. O importante é que você está virando a luz dentro desse labirinto. Na sala de audiência, estavam todos os envolvidos. A juíza Teresa Moreira ocupava o centro, à direita a supervisora Helena Costa, à esquerda os advogados de Gabriel e Clara. Lúcia estava em outra sala, autorizada a não comparecer presencialmente. Seu depoimento mais recente seria lido. A juíza abriu os documentos. Durante as 3 semanas de aproximação, o Sr. Gabriel Ferreira realizou 21 sessões de cuidado, cada uma de 2 horas. Dessas, 15 foram supervisionadas, e 6 ocorreram de forma livre após avaliação positiva da equipe quanto à estabilidade emocional da menor. Ela ergueu os olhos para ambos os lados. No relatório da senhora Helena Costa, leio o seguinte trecho: Lúcia ainda confunde lembranças com sonhos, mas começou a demonstrar emoções positivas com Gabriel e não o evita mais, passou a se comunicar, e certa vez o abraçou espontaneamente enquanto ele cochilava. Isso representa um grande avanço para um caso de amnésia dissociativa. Gabriel abaixou a cabeça, os olhos marejados. Clara olhava fixamente para frente, sem expressão. Além disso, prosseguiu a juíza menor, escreveu um trecho em seu diário pessoal, validado pela professora como sendo de própria autoria. Com a devida autorização, vou lê-lo. Ainda não sei se estou lembrando ou sonhando. Mas gosto de ouvir o tio Gabriel contar histórias. Gosto da voz dele, e quando ele diz "Ô princesinha", meu coração fica apertado. Não sei por quê. Talvez seja algo antigo. Mas quero guardar esse sentimento. A sala ficou em silêncio.
Até Clara soltou um leve suspiro. A juíza fechou a pasta. Diante desses avanços, autoriza o Sr. Gabriel Ferreira a continuar com o acompanhamento da menor Lúcia durante o restante do mês, sem necessidade de supervisão, podendo levá-la para fora da casa de Clara durante o dia. Também recomendo que sejam promovidas atividades de resgate de memória, como visitas a lugares antigos, uso de imagens, músicas e sons do passado para auxiliar na recuperação natural das lembranças. Clara falou baixo, quase sem som. Se a Lúcia o reconhecer, não vou impedir. A juíza assentiu. A decisão final sobre a guarda permanente será emitida ao fim do mês. Até lá, espero que ambas as partes respeitem os sentimentos da criança e cooperem com o melhor interesse da menor. Naquele dia, Gabriel levou Lúcia a um lugar especial, da colina oeste da cidade, onde ele e Maria costumavam soltar pipas com a filha. A antiga bicicleta foi rebocada no carro era rosa, pequena, que Gabriel havia conseguido recuperar de um amigo para restaurar. Lúcia sentou-se na garupa, os braços envolvendo levemente a cintura de Gabriel. Ainda sem chamá-lo de "ó pai", mas aquele gesto bastava para aquecer o coração dele. Lembra desse lugar? Ele perguntou. Lúcia olhou em volta, o cabelo esvoaçando com o vento. Não, mas parece familiar. Gabriel encostou a bicicleta, levou a menina até o ponto mais alto. Tirou um rádio antigo do bolso e apertou o botão. A voz de Maria ecoou. Flor de papoula mais bela. Não seja tão fria, me ame então. Lúcia congelou. Eu conheço essa música. Sua mãe cantava para você toda noite. Eu gravei. Guardei até hoje. Lúcia chorou, colocando a mão no peito. Porque eu sonho com a mamãe e com uma mão grande fazendo carinho no meu cabelo, mas nunca vejo o rosto? Gabriel segurou a mão dela. Porque aquela mão era minha. Eu te abraçava todas as noites quando a mamãe estava no hospital. Você dizia, papai, não vá embora. Eu só durmo com sua mão aqui. Lúcia olhou para cima, os olhos cheios de lágrimas. Mas eu gritei que o senhor era mau. Eu disse que a mamãe te odiava. Porque alguém fez você acreditar nisso. Mas as memórias verdadeiras não somem, só adormecem. Lúcia tremia. Eu quero lembrar. Mas tenho medo. Gabriel a abraçou com força. Não tem problema. Mesmo que você não se lembre, o papai ainda te ama. Ama com todas as lembranças que você perdeu. Na última semana antes da audiência final, Gabriel levou Lúcia a lugares que um dia foram especiais, a livraria antiga onde ele costumava comprar quadrinhos para ela, a confeitaria onde Maria trabalhava, e por fim, a parede de tijolos ao lado da antiga casa, onde Lúcia havia rabiscado um desenho de 3 pessoas de mãos dadas. Lúcia parou e olhou para o desenho esmaecido por muito tempo. Fui eu que desenhei isso? Foi. A mamãe chegou a tirar uma foto e pendurar na cabeceira da sua cama. Lúcia passou a mão pelas linhas apagadas. Sinto algo muito quentinho aqui dentro. Gabriel pousou a mão em seu ombro. Isso basta. Você não precisa lembrar de tudo. Só precisa confiar nesse sentimento. Lúcia o olhou. O rosto ainda infantil, mas os olhos já mais suaves. Tio Gabriel. Sim. E se eu te chamar de "ô papai"? Tem problema? Gabriel engasgou. Não respondeu. Apenas abraçou a filha com força, deixando que as lágrimas corressem livres por seu rosto. Ao longe, Clara observava em silêncio sob a luz dourada do fim da tarde, as mãos apertando a barra da blusa. A senhora Helena se aproximou e disse suavemente: Já fui tutora de muitas crianças. Mas a Lúcia é um caso raro, porque ela foi forte o suficiente para atravessar um labirinto emocional muito complexo. Clara não se virou. Errei, por tempo demais. Mas você parou a tempo. E isso também é uma forma de amor. Clara assentiu com a cabeça, depois se virou e se afastou lentamente sob a luz do entardecer. No dia seguinte, o tribunal daria a decisão final.
Mas para Gabriel, um abraço, um chamado vacilante de "Ô papai", uma centelha de luz nos olhos da filha, já eram provas suficientes de que ele nunca havia perdido Lúcia. Ela apenas havia se perdido e agora, estava encontrando o caminho de volta. Naquela noite, depois de voltarem da colina, Lúcia não disse nada. Mas mais tarde, enviou uma mensagem pelo tablet que Gabriel havia lhe dado. "Quero ouvir de novo a música da mamãe. Pode colocar amanhã?" Gabriel não respondeu de imediato. Com as mãos trêmulas, ele reabriu a gravação antiga da Maria e enviou com a seguinte mensagem: "Boa noite, minha princesinha." Naquela madrugada, Gabriel ficou sentado à mesa por horas, revirando a caixa de lembranças que guardara durante 6 anos na Alemanha. Dentro havia de tudo: um laço de cabelo desgastado, uma foto dos dois em que Lúcia usava a fantasia da Elsa, o primeiro dentinho dela guardado em um saquinho de pano e, especialmente, uma gravação no celular antigo, o áudio de Lúcia tentando dizer ao papai pela primeira vez. Na manhã seguinte, Gabriel preparou tudo e colocou dentro de uma caixinha com os dizeres: "Se você estiver pronta para lembrar." Quando Lúcia chegou, parecia mais calada que o normal. Mas o olhar dela não era mais desconfiado, pelo contrário, ela parecia procurar por algo naquele apartamento que um dia já fora seu. Gabriel sorriu. "Hoje o papai tem uma surpresa." Lúcia o encarou. "O que é?" Gabriel abriu a caixa. Primeiro, tirou o laço de cabelo rosa. "Você usou isso quando tinha 3 anos. No seu primeiro dia de aula, pediu para a mamãe amarrar 2 laços. Mas ela amarrou torto, então eu arrumei. Você chorou e disse que queria torto de novo." Lúcia pegou o laço e franziu o senho. "Parece familiar." Em seguida, Gabriel mostrou uma foto desbotada pelo tempo. Nela, Gabriel carregava Lúcia nas costas, os dois rindo diante de um parque aquático. "Sua mãe tirou essa. Você me pediu para te carregar o dia todo e disse que, se eu cansasse, iria eu fazer a mamãe ser o papai." Lúcia riu. "Isso parece algo que eu diria." "Por que foi você quem disse?" Ele pegou o gravador e apertou o play. Uma voz infantil choramingava: "Papai. Papai, eu caí, Boá, me pega no colo." Lúcia ficou paralisada. Os olhos se arregalaram, a boca tremia. "Sou eu?" "Sim. Você tinha 2 anos e meio. Caiu tentando aprender a andar de bicicleta de equilíbrio. Chorou como se o mundo tivesse acabado. Eu te segurei no colo a tarde inteira, e sua mãe dizia, em 2 grandes dramáticos." Lúcia cobriu o rosto com as mãos. Os soluços vieram como ondas. "Eu não lembro, mas sinto o coração doer e ao mesmo tempo aquecer. Eu não entendo." Gabriel se ajoelhou diante dela e enxugou suas lágrimas. "Você não precisa entender tudo. Só precisa sentir." Lúcia assentiu e, de repente, abraçou o pescoço de Gabriel. "Não sei se chamar ao papai é certo, mas eu quero acreditar." Gabriel a envolveu com força, os olhos encharcados. "Você pode me chamar de papai quantas vezes quiser. Eu esperei 6 anos só para ouvir isso uma vez." No dia seguinte, Gabriel levou Lúcia ao cemitério onde Maria estava sepultada. O túmulo era simples, as flores ainda frescas, Clara ainda cuidava dali com frequência. Lúcia ficou muito tempo diante da lápide, segurando firme a mão de Gabriel. "Eu lembro da mamãe, mas não consigo lembrar do abraço dela. É como se alguém tivesse apagado a luz na minha cabeça. As memórias não se perdem, apenas se escondem. Mas o coração sempre lembra." Lúcia se ajoelhou e colocou um papel sobre a sepultura. "Mamãe, se um dia eu amei o papai, não fique brava. Porque eu ainda amo você." Naquela noite, Clara apareceu na casa de Gabriel. Sem aviso. Sem combinar. Quando ele abriu a porta, ela estava lá, segurando um colar antigo. A Lúcia usava isso desde pequena. "Você lembra?" Gabriel assentiu e pegou o colar. Foi presente de aniversário de 4 anos. A Maria escolheu. Eu reclamei com medo de arrebentar.
Mas ela usou por 3 anos seguidos. Clara entrou, viu Lúcia sentada no canto, desenhando. A menina levantou os olhos. Tia! Clara se aproximou, sentou-se no chão, de frente para Lúcia. Seus olhares se cruzaram, cheios de dor e ternura. Você me perdoa? Lúcia levantou o desenho. 3 pessoas, uma mulher de coque claramente Clara, um homem sorridente Gabriel, e uma menininha entre eles. Você foi meu lar. Mas agora, preciso lembrar da minha primeira casa. Clara chorou. Eu errei, Lúcia. Tentei te fazer esquecer do seu pai, porque eu tinha medo de ser deixada. Fui egoísta. Tive inveja da Maria. Inveja porque ela tinha o seu amor, o que eu tentei conquistar a vida toda. Lúcia pousou a mão sobre a dela. Você não me perdeu. Mas, não pode substituir a mamãe. Nem o papai. Gabriel assistia em silêncio, lágrimas escorrendo. Aproximou-se e sentou ao lado delas. Clara, obrigado por nunca ter abandonado a Lúcia. Mas também, obrigado por ter parado a tempo. Clara ergueu o olhar, os olhos inchados. Vou me afastar. Para não confundir mais a cabeça dela. Mas, se um dia ela precisar de mim, ainda serei o tia Clara. Lúcia a abraçou com força. Gabriel apenas colocou a mão no ombro da ex-cunhada e assentiu com gratidão. Uma semana depois, Gabriel recebeu a convocação para a audiência final. Enquanto organizava os documentos, recebeu um envelope grosso de Clara. Dentro, havia um termo de entrega voluntária da guarda total e uma carta manuscrita. Gabriel. Não vou esperar o veredito do tribunal. A Lúcia já escolheu. E eu, preciso soltar a mão. Cuide dela com o coração que um dia eu invejei. O coração de um verdadeiro pai. Gabriel fechou a carta e sentou-se, os ombros tremendo de alívio. Na manhã da audiência, Lúcia foi ao tribunal. Dessa vez, ela mesma segurou a mão de Gabriel. Quero falar com a juíza. A juíza Teresa assentiu. Pode falar, Lúcia. Lúcia se levantou. As mãos tremiam um pouco, mas os olhos brilhavam. Eu não sabia quem era meu pai. Eu tinha medo. Mas aí ouvi a voz dele, vi as fotos e as memórias voltaram como uma onda. Agora eu lembro. E quero ficar com meu pai. A juíza olhou para Clara. Clara assentiu calmamente. Eu retiro minha contestação. A juíza sorriu e bateu o martelo suavemente. O tribunal concede a guarda total ao Sr. Gabriel Ferreira. Naquele instante, Gabriel olhou para Lúcia. Ela sorriu, os olhos marejados. Papai, agora eu lembro. Gabriel não disse nada. Apenas a abraçou. Pela primeira vez em 6 anos, pôde segurar a filha sem medo de perdê-la novamente. Um mês após a decisão judicial, a vida dos dois começou a ganhar novo ritmo. Gabriel alugou um pequeno apartamento no centro da cidade com luz suficiente, espaço suficiente, e mais importante, calor suficiente para acolher uma alma que um dia esteve vazia. Todas as manhãs, Gabriel preparava o café, colocava uma flor no prato e batia a porta do quarto da filha. Princesinha, tá na hora do pãozinho com queijo. Lúcia deu uma risadinha atrás da porta. Pai, hoje eu quero pão com chocolate. Ora, a princesa mudou o cardápio? Então o chefe Gabriel obedece. Esses eram os tipos de diálogo que, 2 meses atrás, Gabriel achava que nunca mais ouviria. Cada vez que Lúcia o chamava de "o pai", algo inexplicável transbordava em seu peito, uma mistura de felicidade e dor por todos os anos perdidos. Na tarde de sábado, Gabriel levou Lúcia ao antigo parque, o lugar que costumava ser o ponto de encontro dos dois. Desta vez, Lúcia não se escondia atrás dele como no início. A menina corria alegremente pelos caminhos de pedra, segurando o ursinho Camila, aquele que Gabriel havia guardado por tantos anos. Pai, eu lembrei. Eu caí bem ali. Lúcia apontou para um canto onde havia uma pequena ponte. Gabriel sorriu. É verdade. Você caiu correndo atrás de um gato de rua.
Chorou tão alto que o parque inteiro ouviu. Mamãe disse que eu era uma atriz mirim. E você disse que ela era a diretora metida. Os dois riram. O som das gargalhadas naquela tarde dourada fez até alguns passantes olharem para trás. Gabriel sentou-se num banco de pedra e tirou do bolso um caderninho encapado com tecido azul. Sabe o que é isso? Lúcia balançou a cabeça. Um diário que escrevi para você. Durante 6 anos. Todo mês eu escrevia uma carta, mas nunca enviei. Eu tinha medo de que, se enviasse, você nunca fosse ler. Agora, se você quiser, pode começar a ler comigo. Lúcia recebeu o caderno e o apertou contra o peito. Eu vou ler. Cada palavra. Porque nenhuma delas foi em vão. Gabriel ficou com a garganta embargada, tentando conter as lágrimas que ameaçavam cair. Naquela noite, enquanto Gabriel lavava a louça, Lúcia correu até a sala com uma cartinha na mão. Pai, essa é uma carta da tia Clara. Ela pediu para eu te entregar. Gabriel enxugou as mãos, pegou a carta e a abriu. A caligrafia inclinada, tão familiar, parecia cair direto em seu coração. Gabriel. Eu me mudei de Campinas. Não porque estou fugindo, mas porque entendi que minha presença agora é apenas uma sombra do passado. Lúcia não precisa mais de mim. E eu aceito isso. Um dia, acreditei que era substituta. Mas, na verdade, eu só estava guardando o lugar. Deixe que ela seja ela mesma, sem precisar forçar o amor por alguém de forma imposta. E se um dia eu tiver coragem suficiente, voltarei. Não para reivindicar, mas para pedir perdão. Clara. Gabriel fechou a carta em silêncio. Lúcia o observava. Eu não odeio a tia. Ela me abraçava quando eu estava com febre, me ensinou a cantar, me ninava para dormir. Mas, e eu não sabia quem eu era sem você, pai. Gabriel abraçou a filha e sussurrou. O amor de verdade nunca aprisiona. Ele apenas mostra o caminho. E agora você já encontrou o seu. No final de semana seguinte, Gabriel levou Lúcia para visitar a antiga casa ou lar onde os três haviam vivido. A casa já tinha novos donos, mas Gabriel pediu permissão para entrar e olhar uma última vez. Os novos proprietários, um casal de idosos, simpáticos, concordaram gentilmente. Ao entrarem na sala, Lúcia ficou imóvel. Por baixo da nova pintura, ela ainda reconhecia uma mancha de tinta antiga na parede onde ela mesma havia desenhado um coração e escrito ao papai mais mamãe mais Lúcia. Eu fiz isso quando tinha 4 anos, com uma canetinha roxa. Gabriel riu. E você colocou a culpa na sua mãe. Lúcia abraçou o pai. Essa casa não é mais a nossa casa, mas eu ainda lembro da sensação de ter pai e mãe por perto. E Gabriel sorriu não mais com o sorriso da esperança, mas com o de um pai que, enfim, podia ser pai. Essa história é um lembrete profundo de que o amor verdadeiro nunca desaparece, mesmo quando encoberto pelo tempo e pela dor. Na sua jornada para reencontrar a filha, Gabriel provou que persistência, sinceridade e perdão podem curar todas as rachaduras da memória. Ao mesmo tempo, a história serve como um alerta de controlar e impor sentimentos aos outros mesmo com boas intenções pode causar feridas profundas. Deixe que o amor guie. Nunca o medo ou o ciúme. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.